Dá um aplauso ao Senhor, Ele é digno de honra, glória, louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Se você puder nessa noite, antes de sentar, levante suas mãos aos céus e feche seus olhos. Declare, dedique a Deus 30 segundos de uma adoração espontânea. Faz isso diante de Deus. Você tem coragem de dedicar algo para Deus? Deus, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Sou alvo da Tua graça, Teu amor me alcançou. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Não merecíamos estar, Senhor, nem onde estamos hoje, mas a Tua graça nos alcançou e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Você pode dedicar ao Senhor a sua vida nessa noite e declarar para Ele a sua bondade. Mais uma vez, canta comigo assim: Tu és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei todos os dias da minha vida. Dá um aplauso a Ele, dá um aplauso ao Senhor, Ele é digno. Honra, glória, louvor, domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a Deus essa noite, esse ano que está iniciando, né? Nós estamos apenas na segunda para a terceira semana do ano, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, amém? E Deus vai fazer grandes coisas na sua casa. Não, a gente não se move por circunstâncias, nós nos movemos pela fé. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso aí, vai. Eu me movo pela fé. E pela fé a minha casa será cheia de bênçãos, de bens. Os meus celeiros serão abundantes. Esse ano de 2023 será o melhor ano da minha vida. Você pode dedicar isso ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso a Ele. Ele vai colocar você no melhor lugar. Amém? Nós estamos numa campanha, né? A campanha O Poder da Primícia. E é uma campanha especial, porque é o primeiro mês do ano, e é muito importante que a gente saiba sobre isso, né? Em 2014, a gente começou a fazer um culto de primícias, que a gente chamou de Encontro Abel, logo no início do ano, não é? Na primeira semana do ano, a gente começou a fazer esse culto, esse encontro, esse evento com os adoradores, porque a gente precisava dizer para eles que esse era o mês da nossa dedicação, porque aquela palavra lá de Romanos, capítulo 11, que diz que assim como é a primícia, assim será o total, né, da massa. A gente põe em prática mesmo, a gente precisa colocar em prática essas coisas, porque se eu dou para Deus a minha primícia, quer dizer que eu vou dar para Deus o meu tudo, o meu todo. E a gente vai entender hoje alguns princípios, né, principais da primícia, o principal princípio da primícia, não é? E eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho sobre textos conhecidos, mas trazer uma revelação da palavra do Senhor sobre sobre essas palavras que nós já conhecemos, que nós já pregamos. E eu sei que você quer ir mais além, porque o seu coração é desejoso de fazer o certo, não é? Não que a gente não esteja fazendo certo, mas quando nós ofertamos, a gente precisa entender que não é apenas ofertar a oferta certa, mas tem que ser do jeito certo, não é? Não é apenas fazer o que é certo, tem que fazer do jeito certo, do jeito que Deus disse para fazer. Porque às vezes a gente tem um objetivo, a gente tem um alvo, e a gente quer alcançar aquele alvo, e para Deus os meios são importantes. Deus determinou os meios para se alcançar os seus fins, e a primícia, ela tem algumas
alguns conceitos que a gente precisa entender para que a gente possa ter vida abundante, completa diante do Senhor. Aquilo que Jesus falou para nós lá em João, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Isso é possível. Aí você olha para dentro da sua casa e diz: meu Deus, eu preciso ter uma vida abundante, eu não estou vivendo ainda essa vida abundante. E a gente vai caminhar alguns momentos aqui para a gente entender os princípios, para a gente alcançar e viver essa vida abundante. Eu mesmo estou aprendendo com essas coisas. Esses dias, ouvindo o pastor Cláudio na semana passada, aprendi demais. E a gente vai também revisando os conceitos que a gente tinha lá atrás, não é? Então, cada vez que você vem para a igreja, Deus vai revisar para você os conceitos que você já tem, para você viver uma vida completa diante de Deus, mas Ele vai te entregar também conceitos novos, para que você possa viver a plenitude da palavra de Deus e possa viver também o melhor tempo da sua vida. Quantos querem viver um tempo lindo diante de Deus? Diga amém aí. E aí eu queria começar falando sobre esse texto de Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. E aí eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre isso. Diz assim, olha: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Antes de nós avançarmos os slides, eu preciso que você entenda que esse versículo está dividido em duas partes. A primeira parte é um propósito, e a segunda parte é uma consequência. Acontece que a maioria das pessoas que ministram esse versículo estão focados na consequência, e todos nós que lemos esse versículo, a gente fica focado na consequência e não no propósito. E hoje eu queria te trazer para o propósito correto, porque a consequência é aquilo que a gente quer. Honra e se encherão, não é? Fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é consequência, isso não é propósito. O propósito desse versículo é fazer com que nós honremos ao Senhor. Esse é o propósito. O propósito é honre ao Senhor. Diga para o seu irmão: o propósito é honra. E a gente vai entender então hoje que a partir desse versículo a gente já começa a entender os conceitos. O propósito desse versículo é nos ensinar a honrar, e não dizer que nós vamos ter os celeiros abastados, porque isso é consequência da honra. Se você honra, os teus celeiros serão cheios. Você está entendendo? Então hoje eu queria trabalhar dentro dessa linha, a primícia como um princípio de honra. E a gente vai caminhar nesse negócio, para a gente entender qual é o nosso propósito na terra. Por que nós estamos aqui? Olha para o teu irmão que está do seu lado e diz assim: nós estamos aqui para honrar ao Senhor. E aqui o Senhor deixou claro, né? Como Ele quer ser honrado. E a gente vai conversar um pouco sobre essa coisa, né? E eu queria, pode passar o slide, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você vai a uma festa de aniversário, quando já foram a uma festa de aniversário aqui, e que tem um bolo, e que todo mundo, aí o aniversariante vai cortar o bolo, aí fica naquela expectativa, né? Para quem você vai dar o primeiro pedaço do bolo? Você já perguntou, né? Aí o cara vai cortar aí, para quem vai ser o primeiro pedaço do bolo, não é? E eu quero falar justamente sobre isso hoje, porque primícia fala disso, fala para quem vai ser o meu primeiro pedaço de bolo. Primícia fala disso. E a gente precisa entender que numa festa de aniversário já existem ali os convidados distintos, né? Imagina que aqui nós temos 300 pessoas aqui hoje, agora, não é? E aí eu vou fazer a minha festa de aniversário, e aí eu convido ali o Sidney, a Leia, eu convido o Sandro, né? O Sandro, que sempre que eu pego no bolso dele tem dinheiro, né? Então eu vou convidar ele, não é? Eu vou convidar o Adão, vou convidar aqui o Aísio. Essas pessoas que eu convidei, elas já são distintas, já são pessoas que eu selecionei, não é? Você seleciona pessoas para ir à sua festa. Agora, quando você vai dar o primeiro pedaço do bolo, você vai escolher desses cinco, você ainda vai escolher um que é mais especial ainda, não é? De todas as pessoas que estão lá, que são especiais, o primeiro pedaço sempre vai ser para alguém mais especial, mais top. E a primícia fala disso. Para quem eu vou dar o primeiro pedaço do meu bolo?
para quem eu vou dar? E aí, eu preciso entender que isso é honra. Eu vou escolher alguém a quem eu vou honrar. Para quem eu vou dar a primeira parte de tudo da minha vida? Para quem eu vou dar o primeiro pedaço do meu salário? Para quem eu vou dar o primeiro pedaço da minha música? Para quem eu vou dar o primeiro pensamento da manhã? Isso é honra. Isso é escolher alguém para quem eu vou entregar a minha vida, para quem eu vou entregar aquilo que é mais especial que eu tenho, não é? A palavra honrar, quando a gente fala de primícia, eu falei ainda agora, a gente fala de honra. E a palavra honrar significa isso aí, olha: distinguir, reconhecer, destacar, dar a primazia, colocar em primeiro lugar. Isso é honrar. E Deus, quando Ele fala lá em Provérbios capítulo 3, 9, Ele está dizendo: honra ao Senhor. Ele está dizendo: me dê a primazia. Ele está dizendo: me coloca em primeiro lugar. Ele está dizendo: me dá o primeiro pedaço do bolo, é para mim. Esse é o propósito de Provérbios 3, 9. Ele está dizendo: me destaca diante dos teus convidados. Já que você fez uma festa e convidou 5, me dá o destaque. Quando você for entregar a sua primícia, quando você for pegar o primeiro pedaço, dê para mim. Eu quero ser essa pessoa que está em distinção dos outros. Isso é o propósito da primícia. Então, a Bíblia, ela fala de várias maneiras de honrar a Deus, não é? Existem várias maneiras de honrar a Deus. E lá no livro de Isaías diz que Deus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando ele diz isso, aí está dizendo que existe um jeito de honrar com os lábios. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 15, diz que nós precisamos oferecer a Deus um louvor que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então veja só, eu posso honrar ao Senhor com os lábios, eu posso honrar o Senhor com o serviço, eu posso honrar ao Senhor com a minha vida. Mas nesse texto específico de Provérbios capítulo 3, versículo 9, Deus está dizendo como Ele quer ser honrado, a maneira que Ele quer ser honrado. Ele está dizendo: eu quero ser honrado com as suas primícias. Isso é importante que a gente entenda, é um pedido particular de Deus sobre honra. Eu quero achar uma maneira de honrar a Deus. E no meio dos louvores, agora a gente estava cantando aqui, a gente estava honrando a Deus do nosso jeito. Mas Deus disse lá em Provérbios 3 que tem uma maneira que Ele quer ser honrado. Eu quero ser honrado com as suas primícias. É simples. E aí nós vamos entender, caminhando aqui mais para frente, que Deus diz assim: é a primícia da tua renda, de toda a tua renda, daquilo que você produz, daquilo que você possui. Num outro momento a gente pode até fazer uma outra ministração acerca disso, essa questão entre Deus e dinheiro, Deus e recurso, não é? Porque parece que há inclusive uma guerra aí que a gente já conhece, que está escrito na Bíblia. Jesus mesmo disse que existem dois senhores, é Deus e as riquezas, Deus e Mamon. E aí parece que esse texto, quando o provérbio diz assim: honra o Senhor com as tuas primícias da tua renda, ele está dizendo assim: ei, aquele senhor lá, o dinheiro, precisa ser meu servo. Não é? Aquele senhor precisa ser meu servo e não ser senhor. Então, mas isso é um assunto para outra ministração. Mas eu preciso que você entenda que Deus está dizendo assim: eu quero ser o cara distinto da festa. E se você tiver que dar o primeiro pedaço do bolo, dê para mim. Isso me lembra muito bem aquela história do profeta Adão, lá na casa da viúva, que só estava ela e o filho, não tinha nada em casa, apenas um punhado de farinha. E aí o profeta disse para ela assim: olha, faz assim, você faz lá o seu bolo, e você traz primeiro
para mim. Vocês estão entendendo aí o primeiro pedaço do bolo? O que Deus está dizendo aqui? O provérbio está dizendo isso, primeiro para mim. E Deus, Ele entra, e eu queria que você entendesse que Deus está entrando hoje na nossa vida, na nossa direção, no nosso pensamento, no nosso coração, para nos ensinar que o propósito é a honra, e a consequência da honra é celeiros cheios, fartos, abundantes. Essa é a consequência. E aí, falando em honra, tem um texto bíblico que está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6, para quem você vai dar o seu primeiro pedaço de bolo. E aí eu vou ler com vocês esse texto. A gente não colocou no slide, mas eu vou ler com vocês, porque é muito importante que a gente entenda esse contexto sobre a honra, e que Deus está pedindo mesmo. Que diz assim, 1 versículo 6: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Diz o Senhor dos exércitos. É como se, e Deus está falando aqui das duas maneiras que Ele se relaciona com a gente. Existem duas maneiras que Deus se relaciona conosco. Uma é como pai. Deus é nosso pai. E a segunda maneira é como Senhor. Deus é o nosso Senhor. E Ele está dizendo, se eu sou seu pai, cadê minha honra? Se eu sou o seu Senhor, onde está o meu respeito? Não é? E aí, Deus está perguntando isso hoje, Ei, eu estou na festa, eu cheguei. Se eu sou o seu pai, o primeiro pedaço de bolo tem que ser para mim. Imagina eu e a Sidneide fazendo o aniversário do Samuel, e ele lá, agora ele vai fazer com a Esther. E aí ele vai cortar o primeiro pedaço de bolo. Se eu sou o pai dele, eu estou esperando que ele me dê o primeiro pedaço do bolo. E ele pode escolher, ou eu, ou ela. A gente tem a mesma figura. E Deus está dizendo isso. Vocês não estão dando para mim o primeiro pedaço. Vocês estão fazendo outra coisa. Cadê a minha honra? Deus cobra isso de nós. E aí, sobre esse primeiro pedaço, eu quero falar um pouquinho sobre primazia. Porque o que Deus quer para nós, o que Deus quer de nós é a primazia. Ele quer ser o primeiro. E a gente vai entender agora que desde o início, Deus queria ser o primeiro. E Deus buscou ser o primeiro. E Ele ensinou às pessoas que Ele era o primeiro. E a gente vai ver lá no primeiro livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, logo no começo, no capítulo 4, a gente vai ver que dois meninos, dois rapazes, trouxeram uma oferta ao Senhor. E aí a gente vai entender agora essa questão da oferta e de Caim. E a gente vai entender os dois conceitos. O conceito de Abel. Olha o conceito de Abel, que é o conceito do culto correto. O conceito de Abel é esse: primeiro Deus, depois eu. E esse é o conceito que Deus aceita. E a gente vai entender também que tem um segundo conceito, que é o conceito de Caim. E o Caim diz, primeiro eu, depois Deus. E a gente vai ver que não foi só eles dois. Caim, ele é uma espécie de primeiro falso profeta da história, porque ele estabelece um culto que Deus não quer receber. Depois você vai ver na Bíblia que na geração de Caim, ele construiu cidades e ele estabeleceu cultos. Mas o culto dele estava baseado nesse conceito: primeiro eu, depois Deus. E o culto de Abel, que é o culto que foi reverenciado pela palavra de Deus, pelos sacerdotes, o culto que inclusive está escrito lá em Hebreus capítulo 11, como o primeiro cara da galeria dos heróis, é o culto que Deus quer receber: primeiro eu, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Olha só, olha o que diz Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu
que no fim de uns dias, fim de uns dias quer dizer assim, é o fim de um período, não é? Estava acontecendo alguma coisa, e quando acabou aquilo que estava acontecendo, Caim trouxe uma oferta do fruto da terra ao Senhor. Ele trouxe quando? Quando foi que ele trouxe? No fim de uns dias. Ele trouxe no fim. Você está entendendo, Val? Ou seja, Caim, ele primeiro pegou toda aquela plantação dele, porque ele era lavrador. Ele pegou toda a plantação, ele usou, ele comeu, ele vendeu. E quando acabou a colheita, quando terminou tudo, no fim de uns dias, ele trouxe uma oferta do fruto da terra ao Senhor. Ele estava errado em trazer a oferta ao Senhor? Não. Mas o tempo que ele trouxe estava errado. Ele trouxe quando? No fim. Abel, por sua vez, olha só. Abel, por sua vez, da primícia do seu rebanho e da sua gordura, entregou uma oferta ao Senhor. Veja só, Caim trouxe do fim, e Abel trouxe da primícia, dos primeiros frutos. E Abel, quando trouxe a oferta, ele disse assim, é como se a primeira ovelha que nasceu, ele disse assim, essa aqui é do Senhor, vou entregar para ele logo. Mas Abel, essa aí precisa reproduzir, essa aí vai ser a ovelha que vai reproduzir todo o teu rebanho. Ele disse, não, essa aqui é do Senhor, porque primeiro Deus, depois eu. E você precisa entender, quando a gente está dando a primícia, falar sobre primícia, a gente precisa entender esse conceito, não é? Olha para o seu irmão aí e diz para ele assim, primeiro Deus, depois eu. Porque quando eu estou fazendo esse tipo de culto, sabe o que está acontecendo? Eu estou emitindo uma mensagem para os céus. A oferta, ela é uma mensagem que eu mando para os céus. Não sei se você sabe, mas o dinheiro não sobe para o céu. O que sobe para o céu, Sidney, é a mensagem que você mostra na hora que você entrega. Quando você traz uma oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que Jesus ficou assistindo, inclusive um dia que a galera estava trazendo oferta, não é? Deus está vendo, Ele sabe quando você entrega. Então é importante isso, é a mensagem. Abel disse, Deus é mais importante para mim. Se eu ficar sem rebanho, se o rebanho não crescer, se nada acontecer na minha vida, eu entreguei a minha oferta ao Senhor, eu honrei ao Senhor. Caim não, Caim é aquele cara que eu vou usufruir de tudo, e no fim de uns tempos eu vou entregar ao Senhor o que sobrar. Vamos passar para frente aqui. Vocês estão entendendo, gente? O segundo conceito que eu quero falar hoje, então o conceito de Abel é o conceito correto. Primeiro Deus, depois eu. O segundo conceito é o conceito de Jesus. Eu estou falando de honra, de honrar a Deus, porque Deus quer ser o primeiro. Estou falando de primazia. Deus quer ser o primeiro. Olha aí, perguntaram a Jesus uma vez assim, Senhor, qual é o primeiro mandamento? Ou qual é a coisa mais importante que está escrito na Bíblia? Qual é o destaque? Qual é a honra da Bíblia? Jesus nem pestanejou, ele disse logo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, ou de todo o teu pensamento. Depois, o segundo, ama o teu próximo como a ti. Mas qual é o primeiro?
Jesus tem o mesmo conceito de Abel. Ele diz: primeiro Deus, o meu primeiro amor é para Deus. E a gente vai entendendo isso porque Jesus, minha esposa linda, maravilhosa, Jesus uma vez, chegaram com ele e disseram assim: mestre, eu quero te seguir. Aí ele diz assim: se não deixar pai, mãe, irmão, casa, bens, por amor a mim. Jesus não estava dizendo que era para você abandonar tudo isso. Ele estava dizendo assim: mas eu tenho que ser o primeiro na tua vida. Se você amar mais as pessoas do que a mim, você não é digno de mim. Olha só, você está entendendo a primícia, esse poder da primícia? Deus quer ser o primeiro. Não importa, o meu carro é lindo, eu amo o meu carro, mas eu amo mais a Deus. Imagina Deus dizendo assim: então me honra com o teu carro. É mais ou menos isso, Adão. Deus dizendo para nós: eu primeiro. Deus quer ter a primazia. Tem um texto lindo lá de Colossenses que diz que Deus fez Jesus ser a primazia, e todas as coisas convergem nele. Vocês estão entendendo até aqui? Está tranquilo? Vamos para o terceiro conceito. Minha mensagem hoje é muito rápida, né? Eu disse para a Sidneide que eu estava nervoso, e eu fico nervoso. Incrível, né? Eu fico, porque é um compromisso grande, uma responsabilidade grande, entregar um recado de Deus. O conceito de Moisés, não é? O conceito de Moisés é esse: primeiro santifica, primeiro consagra, primeiro cultua. Antes de qualquer coisa, santifica, consagra e cultua. E eu me lembro da minha mãe, que quando ela recebia o seu salário, ela separava logo. A primeira coisa que ela fazia era santificar o dízimo dela. Ela já separava, colocava dentro da Bíblia, e ficava louca para chegar o domingo, porque o cão atenta, né, irmão? Vocês estão entendendo? Ela separava o dinheiro, deixava dentro da Bíblia, e chega domingo, porque o cão atenta. Podia faltar gás, mas ela não mexia, porque primeiro santifica, primeiro consagra, primeiro cultua. Esse é o conceito. E a gente vai ler, esse é um texto bíblico. Vamos ler juntos aqui? Eu queria que você participasse comigo agora. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Parou aqui. Olha o que ele está dizendo. Qual é o cereal que é para trazer? O primeiro que colher. Então é mais ou menos, um feixe é mais ou menos assim, ó. O cara lá ia chegar lá, Samuel, ele abraçava o máximo que ele podia do cereal lá, passava a foice, aquilo ali era um feixe. Ele disse: esse primeiro você já leva para o sacerdote. Aí vamos continuar aqui. 1, 2, 3. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte ao sábado. O dia seguinte ao sábado, que dia é? Que dia é? A importância de você vir no primeiro dia depois do sábado na igreja. Tem gente que não dá importância a isso, mas nesse dia é o dia que você vai mover diante do Senhor aquilo que vai ser a tua semana. Vocês estão entendendo, gente? Tem gente que abre mão de vir dia de domingo para a igreja. Eu vou lá ir na igreja. Dia de domingo é o dia de eu entregar o primeiro feixe da minha colheita. Se você é vendedor e vai vender a semana toda, vem domingo e entrega o primeiro feixe. Se você é empresário também, vem domingo e entrega. O sacerdote vai mover para que você seja aceito.
Vamos lá, continuando. 1, 2, 3. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor, preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Espera aí, preste atenção isso aqui agora. Olha o que ele está dizendo. Você vai cortar o feixe, o primeiro feixe, e você não pode fazer mais nada ali. Você não vai colher mais nenhum, você não vai comer nem beber até o dia que você entregar essa oferta. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: consagra isso, corre para o altar e entrega isso, porque o restante eu vou abençoar vocês. Ele está dizendo que essa importância do primeiro é tão especial, que ele está dizendo: não coma, não beba, antes de entregar sua primícia. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que está escrito aqui na Bíblia. Antes de você dar a honra ao Senhor, quando eu falar em entregar a primícia, eu estou falando dar a honra ao Senhor, dar a primazia a Ele. E é o primeiro, e o resto da planta, da colheita ficou lá. O cara pegou o primeiro feixe e saiu correndo com o feixe lá para o sacerdote. Ele deixou lá o resto. Ele não ia fazer mais nada com aquilo enquanto não entregasse a primícia. É como se você pegasse, vamos falar de dinheiro, se você recebesse R$900, aí você faz a sua conta, o primeiro pedaço da primícia é 30, né? Porque divide por 30. Aí você não vai fazer nada com teus 870 até você entregar a sua primícia. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Você não vai pagar água, não vai pagar a luz, não vai comprar rancho, não vai fazer nada até o dia que você entregar a primícia. É isso que ele está dizendo aqui, para os dias de hoje, né? Na linguagem de hoje. Mas ele não está dizendo que é para você ficar endividado, não. Ele está dizendo que é para você dar importância. Eu estou falando da importância, da honra. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo diz amém aí. Esse texto, agora esse é um decreto perpétuo. Olha, gente, quando a Bíblia fala de decreto perpétuo, ela não está dizendo que a gente vai fazer igual o que está escrito aí. A gente vai pegar um cereal, a gente vai pegar um animal, porque isso já não se faz mais. Mas o princípio continua. Vocês estão entendendo? Esse ritual com os animais aqui a gente não faz mais, mas o princípio ele continua valendo. Ele está dizendo que é perpétuo. Esse princípio da primazia, da honra, da primícia, ela continua. Eu estou indo rápido, tá? Vocês estão entendendo, né? Vamos lá. Segunda coisa que eu queria falar hoje é que a primícia, ela não é uma oferta que o sacerdote pede. É uma primícia, ela é requerida por Deus. Deus é que pede. Olha lá em Êxodo capítulo 34, 19 e 20, Deus diz assim: todo primogênito é meu. Deus gosta do primeiro, irmão. Não tem jeito. Se depois você pega esse texto e vai lá ver, e ele está dizendo assim: e se você quiser resgatar o primogênito, você pode. Você pode. Mas é meu. O teu primeiro filho, bispo Will, é o Samuel, é? Então o Samuel é de Deus, não é seu. Ele é o primogênito. E o que você tem que fazer? Você tem que resgatá-lo com uma oferta. Você tem que dar uma oferta de resgate. Está escrito na Bíblia. Aí ele diz que o primogênito dos filhos, dos animais, do cereal, de tudo é dele. E ele diz assim que tinha um jumento, inclusive. O primogênito do jumento é meu. Se você quiser resgatar o jumento, você entrega um cordeirinho no lugar dele. Mas se você não for resgatar, você tem que matar o jumento. Está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque é do Senhor, não é seu. O primogênito é de Deus. Então,
o meu Samuel também é de Deus, é meu primogênito, é dele, né? Vou até dizer isso para Esther. Não. Ó, a segunda coisa que eu queria falar aí, olha, Deus pediu Isaac como primícia de Israel. A gente não compreende muito bem as coisas como Deus faz, porque eu não sei se você já ficou indignado com esse texto, né? Que Abraão, velhinho, aí Deus deu um filho para ele, um milagre. Aí depois de 12 anos, Deus vai lá e pede esse cara de volta. Aí você diz assim, rapaz, eu acho que Deus não sei, né? Eu não entendo isso. Mas a gente vai entender, porque o conceito lá de Romanos capítulo 11, versículo 16, diz que se a primícia é santa, todo o resto será santo. E Deus disse que Israel é uma nação santa. E lá em Êxodo, capítulo 4, quando Deus manda Moisés falar com Faraó, ele diz assim: Moisés, você vai dizer para Faraó, deixa o meu filho Israel, o meu primogênito, ir adorar. E se você não deixar o meu primogênito ir, eu vou matar o teu. É simples, estava escrito lá, depois você lê lá. Você sabe o que Abraão estava fazendo? E o que Deus estava pedindo de Abraão, naquele dia que ele pediu Isaac de Abraão? Não era só para dizer, eu quero provar a Abraão se Abraão me ama. E aí tem todo esse conceito que eu falei para vocês também, né? Se alguém amar mais pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E Deus está fazendo esse teste com Abraão, mas também está dizendo assim, entrega a primícia, porque Isaac é o primeiro de um povo. Vocês estão entendendo isso, gente? Isaac, ele é o primeiro de um povo. Era a partir de Isaac que essa nação se formaria. Aí Deus diz para Abraão, é meu, é primícia, me entrega. Abraão disse, eu acho que Abraão era mais doido ainda, né? Disse, tá bom, Deus, já que tu queres, é primícia. E ele foi lá e entregou Isaac como primícia. Agora, se ele não entrega Isaac, a nação não seria Israel, não aconteceria essa nação santa, não aconteceria o povo de Deus, porque a primícia não foi santificada, mas ele resolveu entregar, santificou, e Deus restituiu a ele, e a partir de Isaac um grande povo se gerou, e talvez o povo mais rico da terra. Vocês estão entendendo? Porque Abraão entregou uma primícia. Aí quando você vai ler a história de Israel, você vai ver também que lá em Josué capítulo 6, de 16 a 19, não é? Deus, inclusive eu vou ler esse texto porque ele é importante para a gente compreender essa ideia da primícia. E Deus diz para Josué, você vai entrar na terra, você vai derrubar os muros de Jericó, mas deixa eu lhe falar uma coisa. De 16 a 19, olha o que ele diz para Josué. Ele diz assim: e sucedeu que tocando os sacerdotes, isso aqui mesmo, as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais, né? Esse anátema é em condenação, né? Então somente guardai-vos da condenação ou do condenado, para que não vos meteis em condenação, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Olha o que está acontecendo aqui. A primeira cidade que é tomada por Israel na conquista da terra prometida é Jericó, mas essa cidade não seria deles. Deus disse: eu não quero nada, eu só quero que você queime tudo, destrua tudo, homens, mulheres, animais, casas, carros, tudo, destrói tudo, queima tudo.
A única coisa que vai ser resgatado de lá é Raabe com a sua família, e a prata e o ouro que vai ser meu. O Senhor disse isso. Por que que Josué não podia ficar com Jericó, já que era a cidade mais fortificada, a melhor cidade? Porque aquela seria a primícia de uma conquista. Deus está dizendo: a primícia é minha. Você está entendendo, Sidney? A primícia é minha. E a partir daí, você vai conquistar todas as cidades. Então, não é para ficar com ela, porque essa você vai queimar, é para mim. É uma cidade que eu vou condenar. Acabou. Agora, a prata e o ouro é para ficar no templo. Só que tinha um cara lá chamado Acã, que ele tinha um olhão assim, né? E ele era louco por ouro e por prata. E ele desejou aquilo que era da parte de Deus, porque Deus disse que a prata e o ouro era dele. E aí o Acã foi lá e pegou uma parte para ele, para Acã e para sua casa, e trouxe dificuldade no arraial. E esse é um ponto bem importante, porque quando você pega uma parte que é de Deus, a maldição vai vir sobre você. E Deus disse que é anátema, que é condenação. E a maldição vem. E as guerras, você não vai ganhar as suas guerras. Porque Israel logo em seguida saiu para batalhar contra a cidade de Ai. A cidade de Ai era infinitamente menor do que a cidade de Jericó. Não tinha guarnição, não tinha soldados preparados. E Josué disse assim: eu não preciso mandar todo o meu exército, eu vou mandar só 5.000 homens para lá, e eles vão destruir tudo. E eles voltaram de lá derrotados. Sabe por quê? Porque eles pegaram a parte do bolo que era de Deus. Eles pegaram o primeiro pedaço e não entregaram. Vocês estão entendendo isso? Eles pegaram o primeiro pedaço do bolo, o Acã pegou, disse: é meu. Deus disse: não, é meu. E aí quando descobriram, Josué foi lá, acabou com a bagunça. No dia seguinte houve vitória. Agora preste atenção nisso. Quando você entender o princípio da primícia, da honra, da primazia, no dia seguinte Deus te dará vitória. Quem recebe essa palavra aí? Pode ir. Eu quero, pode passar por favor, eu acho que é minha última parte, já vou para a conclusão. Diz que ia ser rápido, nem sei se eu estou sendo rápido. Meu Deus, não estou sendo rápido. Vamos lá. Honrar a Deus é dar-lhe a primazia. Primazia e primícia são coisas muito parecidas, porque todas elas falam do primeiro lugar, da primeira coisa. E aí eu quero finalizar lendo com vocês esse texto. Eu vou pedir para sair do slide e colocar, por favor, aí na tela, Ageu capítulo 1, de 4 a 10. Eu quero ler com vocês, só para a gente finalizar mesmo, e para que a gente tenha uma parte prática. Essa é a parte prática da mensagem de hoje, tá bom? Ageu capítulo 1, de 4 a 10, tá bom? E aí eu vou ler aqui, olha só o que diz: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas. Pode passar? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Pode passar. Preste atenção. Deus começa perguntando assim: por que vocês não estão dando importância para mim? Vocês estão dando importância para vocês, estão agindo no culto de Caim. Porque o culto de Caim é primeiro eu, depois Deus. E aqui no livro de Ageu, essas pessoas estavam praticando esse culto. Primeiro eu, depois Deus. Aí Deus pergunta: por que vocês estão arrumando a casa de vocês, enquanto a minha casa está em ruína? Olha a pergunta. Aí olha o que vai acontecer com quem pratica o culto de Caim. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Olha só, ei gente, estou falando aqui agora a parte prática, né? Vamos lá, pode passar por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Verso 8: agora
subam as colinas, pelo amor de Deus, tragam madeiras e reconstruam a minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Olha o Senhor falando de honra aqui. Ele está dizendo aqui: vocês não estão dando atenção para a minha casa, estão construindo primeiro a de vocês. Vamos lá, verso 9. Aí ainda tem consequência do culto de Caim ainda aqui, no verso 9, vamos lá. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas, e quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. Vamos lá, verso 10. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Vocês estão entendendo aqui, gente? Eu volto lá para o início, o culto de Caim, primeiro eu, depois Deus, e o povo estava assim, porque assim, esse contexto é assim, eles estavam voltando do cativeiro, a terra de Israel estava toda em ruínas. E aí quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber que quando Moisés vai começar a construir o tabernáculo, ele primeiro começa pelo lugar mais importante, que é o lugar de Deus, o Santo dos Santos. E a partir disso, você vai entender que uma cidade, ela tem que começar por aqui também, pelo lugar mais importante. E Deus está dizendo assim: o lugar mais importante da cidade que está em ruína, que você tem que reconstruir, primeiro a minha casa, porque a minha casa vai prover para vocês tudo o que vocês precisam. É isso que Deus está dizendo. Aí depois, as coisas correm, né? E as pessoas, os caras ouvem lá o pedido de Ageu. O governador, o sacerdote, ouviu a profecia de Ageu e disseram: é verdade, nós não estamos tratando Deus como deveríamos, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Lembra do propósito? O propósito é honrar a Deus. E porque não estamos honrando, a nossa consequência é ruim. Mas se nós honrarmos, nós vamos ter consequências boas. Então, por favor, vamos honrar a Deus. E a Bíblia diz que eles resolveram parar as suas casas, parar aquela parte que era deles, e foram construir a casa de Deus. E aí eu vou ler aqui com vocês, para finalizar, o versículo 18 e 19 de Ageu, capítulo 2. 18 e 19, que diz assim: ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desse dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Olha só, quando você for ler o livro de Ageu, eu te aconselho a ler esse contexto. O negócio começou no 6º mês, a profecia foi dada no 6º mês. Eles estavam reconstruindo as casas deles, Deus estava largado de lado. E aí no 6º mês, eles estavam com problemas financeiros, porque o dinheiro não dava, não tinha comida, não tinha chuva. Eles estavam passando um tempo perrengue. Passaram-se 3 meses, e eles resolveram construir a casa de Deus. E a partir desse dia, olha só, no 4º dia do 9º mês, 3 meses depois, quando eles lançaram o alicerce da casa do Senhor, ainda a semente no celeiro, verso 19, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Aí ele diz assim: mas pode anotar que a partir de hoje, desse dia, do dia que vocês colocaram a casa do Senhor em primeiro lugar, desse dia em diante, eu vos abençoarei extraordinariamente. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Então preste atenção, não passaram-se 3 meses, e a colheita, Deus já começou a abençoar. Mesmo que não tivesse nada na árvore, mesmo que não tivesse nada no campo, Deus já começou a abençoar. Sabe por quê? Porque eles resolveram dar a primazia, a primícia, dar a honra ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. Amém? E aí eu quero concluir dizendo que a primícia é uma oferta de honra. Honrar é dar primazia a Deus. E a primícia, ela tem um ritual.
não é? O ritual ela deve ser entregue ao sacerdote no altar. Tem que ter gratidão e alegria por todo o bem que o Senhor já lhe fez, e a bênção do Senhor estará sobre a sua casa, não é? Depois, eu queria que você em casa lesse esse texto de Deuteronômio 26, de 1 a 11, porque inclusive, nesse texto, tem uma historinha que você tem que contar quando vai entregar a primícia. Você sabia? É verdade, eu estou falando daquilo que é certo, né? Olha só a historinha, eu vou ler com vocês aqui, ó. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuídes, nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres à tua terra, e que te dá o Senhor teu Deus, e porás num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, você vai até o altar, virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás, olha o que tem que dizer quando for entregar a primícia, né? Hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais nos dar. É como se o Júnior, né, que é vendedor ali de imóveis, e ele vai vender um grande empreendimento, e ele pegar o primeiro empreendimento, e ele sabe que a partir desse primeiro vai ter 400 apartamentos para ele vender, ele vai vender tudinho. Então ele vai pegar esse primeiro e vai chegar aqui diante do sacerdote e dizer assim: hoje eu trago diante do Senhor, porque hoje eu entrei na terra que o Senhor jurou me dar, e eu estou entregando essa oferta. Você está entendendo? Tem um textinho que você tem que dizer, não é? E ainda tem mais aqui, ó. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então se prostrarás perante o Senhor teu Deus e dirás: era miserável, aliás, Ciro miserável foi o meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir ser nação grande e poderosa. Ele começa a contar a história de como ele chegou na escravidão e de como Deus o livrou. Então a primícia ainda tem isso, gente. Quando você entrega a primícia, você está dizendo assim: eu era escravo, eu não tinha nada na vida, e Deus me prosperou, Deus me resgatou, por isso eu coloco hoje Ele em primeiro lugar na minha vida, por isso eu trago essa primícia hoje. Tem que contar a história, para que você não esqueça que Deus é o primeiro. Vocês estão entendendo, gente? Tem um ritualzinho, depois você leia, lá 26 de 1 a 11, tem um ritual. Queria hoje, finalizando, orar com você, e te perguntar: para quem você está dando o seu primeiro pedaço de bolo? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Que consequências você quer ter na sua casa? Uma consequência de celeiros cheios, ou uma consequência de derrota? Qual o tipo de culto você está oferecendo a Deus? O culto de Abel ou o culto de Caim? Pensando na primícia, eu quero hoje dizer: se você já pensou assim, primeiro eu, depois Deus, se arrependa hoje e coloque-se diante do Senhor e diga assim: a partir de hoje é primeiro Deus, depois eu. A partir de hoje. Fica de pé, por favor, eu quero orar contigo. Eu queria também dizer para você uma coisa importante. Finalizando, Jesus estava olhando as pessoas depositarem as ofertas, e tinha gente muito rica que dava dinheiro só ali. E tinha uma velhinha que estava dando 2 moedas. E Jesus disse: essa deu mais. E aí eles disseram assim: mas como pode? Tinha muita gente dando milhares de dinheiro. Ele disse: porque aqueles são que nem Caim, eles dão do que sobram. E ela deu tudo. Aquela mulher estava dizendo com aquelas 2 ofertas: mesmo que eu não tenha comida em casa, mesmo que eu não consiga fazer mais nada na minha vida, eu vou honrar ao Senhor meu Deus com as minhas primícias, com as minhas ofertas, porque é primeiro Ele na minha vida. E se eu morrer, não tem problema, o Senhor vai me receber na glória. É isso que ela estava dizendo. Ela entendeu o conceito.
E o conceito de primícia é isso. Se os teus celeiros, você sabe, se você está passando dificuldade, teve sonhos, né? Tinha possibilidade de ganhar muito dinheiro, tinha possibilidade de entrar numa terra deleitosa, farta, mas você deixou Deus para trás, e está tendo uma colheita igual a de Ageu. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. É dia de dizer assim: Deus, a partir de hoje, porque é assim, se você não honrava Deus assim, a palavra de Ageu diz: a partir de hoje. Que dia é hoje? 11º dia do mês de janeiro de 2023. Eu declaro que a partir de hoje, porque você lançou os fundamentos da casa do Senhor, porque você passou a me honrar, eu declaro que a partir de hoje eu vou abençoar a sua casa. É assim que Deus está dizendo hoje para ti. Declaro que a partir desse dia, do 11º dia do mês de janeiro de 2023, uma nova colheita está aberta para você. Chega de saco furado, chega de dinheiro que não basta, chega de passar dificuldades, chega de céus fechados, chega de sequidão, chega, acabou. Coloque em prática hoje o conceito de Abel: primeiro Deus, depois eu, e eu vou viver o melhor tempo da minha vida. Levanta a tua mão para o céu e começa a dedicar a tua vida ao Senhor. Começa a colocar diante do Senhor a tua vida agora, vai. Coloca mesmo. Se você andou pensando assim: primeiro eu vou dar para Deus o que sobra, primeiro eu, no fim de uns tempos eu vou trazer uma oferta ao Senhor. Se você imaginava assim: eu vou primeiro fazer os meus negócios, depois eu vou me ocupar com a casa do Senhor, eu vou primeiro fazer as minhas coisas, se sobrar tempo eu vou no domingo. Se você pensava assim: o meu culto é o primeiro, mas no primeiro culto eu tenho coisas para fazer, se sobrar tempo eu vou no último culto. Hoje é dia de dizer assim: eu vou dar primeiro para Deus, eu vou dar o primeiro para Deus. Eu gosto muito do primeiro culto aqui, eu gosto do primeiro culto. Para mim é o culto mais especial, porque é o primeiro, é a primícia, é o primeiro da manhã, é quando eu acordo e digo assim: obrigado Deus, porque o Senhor me libertou. Eu era escravo, eu não era nada, não era para eu estar aqui agora, eu nem sei onde eu estaria se não fosse o Senhor, mas o Senhor me tirou com mão forte do Egito, o Senhor me arrancou da escravidão, e hoje eu vim entregar a ti a minha primícia, o meu primeiro louvor, a minha primeira adoração, a minha primeira oferta, eu vim entregar para o Senhor. Eu queria hoje que você desse uma oferta de honra ao Senhor, que você tomasse agora no seu coração, na sua mente agora, uma atitude de honra. Comece a honrar ao Senhor. Diga para Deus: Deus, a partir de hoje eu vou te honrar. A partir de hoje eu entendi o conceito, Senhor. A partir de hoje eu serei melhor. A partir de hoje eu te darei a primícia, não pelo dinheiro, não o dinheiro pelo dinheiro, não porque alguém disse para eu dar primícia, mas é porque eu estou entendendo que o Senhor é o primeiro, e o Senhor tem a primazia. Esse é o principal princípio. Dedica ao Senhor a tua vida agora. Levanta a tua mão para o céu e dedica ao Senhor a tua vida agora, vai. Dedica ao Senhor, dedica ao Senhor a tua vida.